E aí galera, tudo bem com vocês? Aqui quem tá falando é a Gabi. E hoje nós vamos falar das leituras que eu fiz no mês de julho e agosto. Preparados? Então pessoal, nesses 2 meses acabou que eu não consegui ler muitas coisas, porque a faculdade voltou, as aulas voltaram, e durante as minhas férias eu realmente quis descansar, então não li muitas coisas nas minhas 2 semaninhas de férias. E, enfim, é isso. Não li tantos livros. No mês de julho, acabei lendo apenas 2 livros. Mas, enfim, eu ainda acho que o saldo foi positivo, porque as leituras elas foram muito interessantes. Então, vamos começar logo o vídeo para ele não ficar muito longo? Mas claro, antes de começar a falar dos livros, eu gostaria de pedir para vocês já deixarem um like aí embaixo e se inscreverem no canal para não perder os próximos vídeos, beleza? Então, agora sim, vamos começar. Lá no iniciozinho do mês de julho, eu comecei a ler O Silmarillion. O meu amigo, meu colega do meu serviço me emprestou esse livro e não estava nos meus planos ler ele nesse exato momento, mas eu peguei para ler. Eu, inclusive, estava pensando em começar a ler Tolkien pelo Hobbit, mas ele falou: vai nessa aqui, porque o Hobbit ele é mais infanto-juvenil e pode ser que você não goste. O que eu acho difícil também, porque eu também gosto de infanto-juvenil, mas segui a dica e li o Silmarillion. E é uma leitura bem densa, porém eu gostei. Eu sei que não é muito comum o pessoal começar por esse livro, com a escrita do Tolkien, só que, enfim, eu li e eu curti. Ah, Tinham algumas histórias que me interessavam mais, outras menos, mas eu gostei do livro. As histórias que o pessoal mais gostava, eu eu detestei, não é que eu detestei, mas assim, eu me irritei mais com esses personagens, mas enfim, fazer o quê? Mas eu gostei do livro, achei muito interessante conhecer a história da criação da Terra-média e eu achei o Tolkien muito inteligente por ter pensado em todas essas coisas que ele não necessariamente apresentou nas histórias dele, mas mostra que ele realmente se preocupou em criar um background para esse mundo. E por mais que não fosse ser usado. E eu adorei. Muito legal. E gostei também das referências bíblicas que tem lá no início, ah, da criação do mundo mesmo, não apenas da Terra-média, mas do planeta ali em que os nossos personagens no futuro se encontram. Só que O Silmarillion é um livro muito lento de se ler, né? Por conta da escrita, enfim, o livro nem é tão grande, mas a escrita ela realmente é um pouco mais lenta, mais densa, porque condensa muita história em poucas páginas, o que acaba sendo um pouco cansativo de ficar lendo durante muitas horas num dia só. Então eu acabei levando o mês inteiro para ler esse livro. É. Só que depois, lá no final do mês, eu peguei O que o Sol Faz com as Flores para ler. Esse é um livro de poesia da Rupi Kaur, da mesma autora de Outros Jeitos de Usar a Boca. Enfim, já li ele também uns anos atrás. Não sei se cheguei a falar dele aqui no canal. Acho que não, porque eu ainda não estava com o canal. Mas, enfim, essa é a edição da biblioteca da, da minha faculdade. Tá até aqui com a tarja deles. É a edição capa dura e bilíngue. No caso que eu acho que eu não sou uma pessoa tão assim de poesia, mas eu gostei. Tem algumas aqui que se destacam e tem uma poesia aqui em específico que ela fala da mãe dela que me faz chorar toda vez que eu leio, tá? Que fala sobre os pais dela serem imigrantes e principalmente sobre a mãe dela que mora há sei lá quantos anos, mais de 20 anos, nos Estados Unidos e ainda não consegue falar direito a língua porque ela não teve tantas oportunidades assim de treinar essa língua. Ela ficava em casa cuidando dos filhos e, enfim, eu sempre me emociono lendo esse poema em específico e de resto tem alguns outros que são bem pesados, outros que são bem bacanas, mas assim, tem muitos que a gente sente também que é um pouco forçadinho, assim, sabe? Aqueles. Coisa que foi escrita pra estar naquelas imagens do Instagram, sabe?
não necessariamente muito profundo. Mas isso não é nenhum demérito, porque, enfim, aqui foi um fenômeno mundial e tem alguns aqui que são bem legais. Aí, com isso, encerramos o mês de julho, sim, apenas esses 2 livros. Eu comecei a ler um outro, só que eu só terminei ele no final do outro mês. Eu vou falar daqui a pouco sobre ele com vocês. Mas enfim, no início do mês de agosto, eu li Joy, que é esse mangazinho aqui. Eu tenho ele físico, inclusive. Só que eu tô com muita preguiça de pegar ele, porque ele fica na parte de cima da minha estante e ele tá numa pilha de mangás. Então vai dar um trabalho pra tirar ele de lá. Então eu resolvi não mostrar. Tá aqui a capa dele. Ele é um yaoi. Era pra ser volume único, só que depois a autora, ou o autor, eu não sei, ele publicou uma continuação. Só que acho que não é necessário ler se não quiser. Mas enfim, tem aí uma continuação que seria Joy Second. Eu ainda não li, mas pretendo no futuro, só que tá meio caro, então vou esperar baixar o preço. E enfim, aqui no caso a gente acompanha a história de 2 mangakais, né? Pra quem não sabe, mangaka é quem cria os mangás. E aqui a gente vai acompanhar essa história desses 2 mangakais. Um deles é bem famoso, ele escreve histórias shoujo, de romance, e o outro, ele é contratado para fazer tirinhas em algumas revistas, assim, num tom mais cômico. E esse que faz tirinha, ele inclusive é ajudante do mangaka famoso. Até que esse mangaka, ele é convidado pela editora dele para fazer um mangá yaoi. Escrever um volume único ali, yaoi, para agradar as fãs. E aí ele topa, só que ele não entende muito bem assim do gênero. E daí, nessa de pesquisar sobre o assunto para escrever esse mangá, ele descobre que o assistente dele é gay. E aí ele começa a descobrir sentimentos que ele também pode ter por esse assistente, só que até esse momento ele não tinha percebido. E essa história, ela é muito legalzinha. No início eu pensei que eu não fosse curtir muito, mas eu gostei, tá? Enfim, eu curti, gostei bastante. E, enfim, tô inclusive empolgada para eu ler esse segundo volume, que daí acho que vai ser mais deles só curtindo ali o romance deles lá. E em seguida, também no início do mês, eu li um conto da Amazon, né, que tem no Kindle Unlimited, que é a feiticeira, que é a feiticeira de São Judas Tadeu dos Milagres. Que título comprido! E ele é bem curtinho, ele é nacional. E eu adorei ele, achei uma fofura. Aqui no caso, tem uma senhora de 80 anos de idade que ela descobre que é uma bruxa. E aí ela resolve usar os poderes dela para ajudar a família dela e ajudar um garoto que ela encontra por aí, que também é um feiticeiro, só que ele é maligno. Só que é muito fofinho, é muito rapidinho de se ler. E eu adorei esse livro, ou melhor, esse conto. Fica aí a recomendação para você, se você tem o Kindle Unlimited, vale a pena dar uma conferida, porque é muito rapidinho de se ler. E eu gostei, tá? Claro que não é tipo super profundo, até porque um conto ele tem 30 páginas. Mas assim, foram 30 páginas de qualidade. E por fim, lá no final do mês, eu consegui terminar The Poppy War, que eu tinha começado ainda no final do mês passado, mas enfim, peguei, li, comecei, ou melhor, terminei agora. E cara, que jornada que foi nesse livro, não apenas porque eu demorei bastante para ler ele, não porque ele tivesse ruim, mas porque eu, de fato, estava aproveitando minhas férias para fazer outras coisas. Mas, assim, que jornada! Esse livro, ele teve 3 momentos para mim. O início, que ele me pegou muito, tipo as primeiras 150, 200 páginas, li muito rápido, fiquei muito empolgada com a história. Aí depois, quando eu dei uma diminuída no ritmo de leitura, eu acabei me desconectando um pouco da leitura. E tem uma parte ali que eles ficam no sitiados em Cordalém. Essa parte eu me distanciei um pouco da história e depois, lá pro final, eu voltei a ficar muito empolgada. Inclusive, chorei no final dessa história. Eu não estava esperando chorar com esse livro, mas assim, a autora, ela macetou meu coração, tá? Sem dó nem piedade.
ela socou meu coração, pisoteou ele, porque, enfim. E basicamente aqui a nossa história vai acompanhar a Rin, que no caso ela é uma garota que mora aqui nesse lugar, nesse país, que é o Império Nikara, ou Nikan, enfim, essa parte aí eu não peguei direito, tá? Não vou mentir, que esse tipo de informação, de explicação, eles dão lá no início, e às vezes no início da história você não sabe exatamente no que prestar atenção, porque tem muita coisa sendo apresentada. Mas enfim, ela é uma cidadã aqui de Nikan, e nesse país, aqui que seria como se fosse a China, porque aqui vai retratar uma guerra, que a autora se baseou na guerra sino-japonesa entre a China e o Japão, e no caso aqui seria, a gente acompanharia do lado da China, e os vilões aqui que seriam os Mugen, eles seriam japoneses. Aí, enfim, basicamente a Rin, ela é uma órfã de guerra, porque esse país já passou por várias guerras durante a história dele, e a última tinha sido há tipo uns 20 anos, e muita gente morreu nessa guerra, né, muitos cidadãos, e os pais da Rin também, e ela foi adotada por uma família de traficantes de ópio. E ela não quer viver nessa vida, porque, enfim, a família não gosta dela, só tá com ela porque eles são obrigados pelas leis do Império, e eles querem casar ela com um cara ricão lá, só que é velho, e ela não quer isso, então ela resolve mudar de vida. Só que para ela mudar de vida, ela teria que passar nessa espécie de universidade que eles têm, que seria tipo o Sinigard. Não sei como que tá o nome dessas coisas aqui em português, tá? Mas, enfim, ela tem que passar numa espécie de vestibular, que é muito difícil e ninguém acredita que ela vai conseguir. Só que ela se mata de estudar durante 2 anos e ela consegue passar. E aí, quando ela entra lá, ela pensa que as coisas vão estar mais fáceis agora, que a parte mais difícil já tinha passado. Só que não. Lá dentro as pessoas são extremamente preconceituosas e babacas com ela o tempo todo, inclusive os professores. Um em especial, por ela ser uma camponesa do interior e ter a pele escura. Que na Ásia, de modo geral, até hoje, o padrão de beleza é ter a pele bem clara. E no caso aqui, ela é mais morena, e ela sofre bastante por isso, até porque nessa faculdade, a Sinigard, só entra a elite, geralmente filhos de pessoas muito importantes lá dentro desse país. E ela tá lá, então ela já é hostilizada por isso. E ela também não tem uma personalidade de baixar muita cabeça, então ela acaba se envolvendo em algumas confusões logo que ela entra, o que dificulta ainda mais a situação dela lá dentro. Só que aí vai estourar uma guerra nesse país contra a Federação Mugen. E, enfim, a gente vai acompanhar aí essa guerra, The Pop War, a Guerra da Papoula. Só que nessa história tem elementos fantásticos também, tem coisas diferentes, que no caso são os xamãs, que são pessoas que conseguem invocar divindades e o poder dessas divindades para usar aqui na Terra. E, enfim, não vou falar mais sobre a história, apenas que é muito bom, tá? E saiu aqui no Brasil, agora já tem uns meses, então não tem desculpa. Se você não lê em inglês, tem em português, tá aí, confira. A edição tá muito bonita, eu fui numa livraria física esses dias e eu dei uma olhada como que tá por dentro. Se eu não me engano, foi a Intrínseca que lançou o livro aqui no Brasil. E tá muito bonito. Aqui por dentro da capa tem uns desenhos das flores de papoula. Tá muito, muito, muito bonitinho. E olha, esse livro é muito bom. E a trilogia já tá completa lá nos Estados Unidos. Então, logo, logo, a editora deve estar lançando os próximos livros aqui no Brasil. Então, corre, compra, porque tá todo mundo falando. E tá falando porque merece, porque esse livro é bom, tá? E também que eu comecei a ler um livro ainda esse mês, não terminei ele, mas já está iniciado, que é As Irmãs Makioka. Esse é um livro clássico, eu acho que do Japão, ele foi escrito lá na década de 30 ainda. E, enfim, tá interessante. Não vou falar sobre ele aqui, só vou comentar sobre a história quando eu terminar de ler ela e eu souber
assim, do geral, para poder fazer um resumo para vocês. Mas, enfim, só quis citar aqui que tô lendo esse livro também, mas ele vai demorar para aparecer porque eu tô lendo ele bem, assim, displicentemente. Mas, por hora, pessoal, eu vou ficando por aqui, tá? Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo e se interessado pelos livros que eu falei aqui com vocês. E se vocês se interessaram por algum desses livros ou já leram algum deles, deixa aí nos comentários para eu saber. Qualquer coisa a gente conversa aí. Deixa um like aí no vídeo também para me incentivar a continuar produzindo conteúdo aqui para o YouTube. E não esquece de se inscrever aqui no canal. E eu vejo vocês no próximo vídeo. Tchau, tchau!